Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Eu sou a Raquel França dos Santos Ferreira, estou aqui com o professor Leonardo da Costa Ferreira. Nós somos historiadores e vamos apresentar para vocês o trabalho Independência do Brasil em Tiras, Escolhas Narrativas. O trabalho Independência em Tiras, Independência do Brasil em Tiras, Escolhas Narrativas, foi um trabalho que contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Biblioteca Nacional. Em resumo, o trabalho discute, do ponto de vista historiográfico, as escolhas narrativas encontradas na série de tiras História da Independência do Brasil, de autoria de Heitor Muniz e Francisco Sampaio, publicado no jornal carioca O Dia, em 1972, por ocasião das comemorações dos 150 anos da independência do Brasil. Por detrás das tiras, o contexto histórico de ditadura civil-militar enaltece os heróis da pátria. E durante a pesquisa, nós procuramos problematizar essas escolhas, revelando outras possibilidades de compreensão da independência do Brasil, ressaltando a participação de mulheres escravizadas nas guerras de independência. Com objetivos, para essa apresentação, nós temos problematizar o conceito de heróis da pátria e suscitar a reflexão sobre os personagens pouco destacados no processo de independência do Brasil. Nossa apresentação está dividida em 4 partes: o sesquicentenário, o jornal O Dia, os autores e as tiras. E aqui eu deixo a palavra com o professor Leonardo da Costa Ferreira, que vai falar sobre o sesquicentenário. Olá, tudo bem? Pois então, as comemorações do sesquicentenário da independência do Brasil foram durante o ano de 1972. Foi um evento realizado pela ditadura civil-militar que fomentou um ambiente de festividades entre os dias 21 de abril e 7 de setembro de 1972. Né? Houve a criação de uma comissão organizadora chamada Comissão Executiva Central, que foi apoiada por uma série de outras instituições, como a Liga de Defesa Nacional, a Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, e outras dúzias de instituições. A festa do sesquicentenário ela foi dividida em 4 grandes efemérides. Né? O Encontro Cívico Nacional, o Périplo dos Restos Mortais de Dom Pedro I pelo território nacional, a chamada Corrida do Fogo Simbólico da Pátria e a Taça Independência. Na imagem, vocês podem ver à esquerda, é o Encontro Cívico Nacional, uma festividade que foi realizada no dia 21 de abril de 1972, em todos os principais estádios de futebol das capitais estaduais e do interior dos estados, marcado numa primeira parte por espetáculos de música feitos por cantores bem famosos da época e jogos de futebol, e numa segunda fase por uma transmissão de um discurso radiofônico do general-presidente Emílio Médici, exaltando seu governo e os grandes homens do processo de independência, em particular Dom Pedro I e José Bonifácio. Né? Na imagem à direita, vocês veem o Périplo dos Restos Mortais de Dom Pedro I, que começou aqui perto da onde a gente mora, no Rio de Janeiro, aqui em 22 de abril, ali no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. A urna, depois de ser exposta ali, ela fez um périplo por todas as capitais estaduais em um percurso de milhares de quilômetros, que levou meses, né? E que, devido à forte propaganda oficial, o apoio dos governos estaduais, das prefeituras dos municípios, toda vez que o esquife, a urna funerária chegava, atraía milhares e milhares de pessoas. Né? Todos interessados em ver aquilo que a propaganda dizia, que era o herói mor,
da independência brasileira, ok? Na próxima imagem, à esquerda, vocês veem uma cena da corrida do fogo simbólico da pátria, né, que foi inspirada na corrida do revezamento da tocha olímpica, que foi uma gigantesca maratona que percorreu 20 mil quilômetros ao longo do território brasileiro, partindo de 4 pontos distintos, né? Cabo Branco, na Paraíba, Oiapoque, no Amapá, Javari, no Amazonas e Chuí, no Rio Grande do Sul. Todos esses maratonistas em diferentes sentidos caminhavam, corriam em direção ao Museu do Ipiranga, na cidade de São Paulo, onde seria feito um encontro dos fachos, né? Diante uma multidão, e ele se realizou diante uma multidão presidida pelo ministro da Educação, Jarbas Passarim, encerrando oficialmente o Sesc Centenário. Paralelo a todos esses eventos, ocorreu, como vocês podem ver no cartaz à direita, a Taça Independência. Ela foi o maior torneio de futebol até então, fora as Copas do Mundo, ela foi o maior torneio de futebol, pois contou com seleções de todos os continentes do planeta e terminou com a seleção brasileira vencendo Portugal na final por 1-0 em um Maracanã absolutamente lotado, sobre uma torcida extremamente extasiada, ok? Então esses foram os principais eventos, e esses eventos fomentavam uma ideia de que o Brasil havia alcançado algo que ele almejava desde o início do século XX, que era o Brasil grande, né? É importante destacar que o Sesc Centenário ele se insere numa linha de pensamento intelectual de longa duração, presente em pensadores e propagandistas, como, por exemplo, Afonso Celso, com o livro Por que me ufano do meu país, de 1900, Mário Travassos, com o livro Projeção Continental do Brasil, de 1931, Stefan Zweig, de Brasil, País do Futuro, de 1941, e, por fim, Carlos Meira Amato, com Projeção Mundial do Brasil, de 1960. Essa festa busca mostrar ao mundo que nós somos uma das estrelas mais brilhantes nessa constelação de estrelas que são as várias nações da Terra e que o futuro, enfim, chegou. Paralelo a isso, ao lançamento de uma coletânea, a Independência do Brasil, organizada pelo Josué Monteiro, com a participação de vários intelectuais do IHGB, que afina a produção acadêmica do evento com uma historiografia oitocentista, né, que reafirma que o processo histórico brasileiro foi guiado pelos grandes homens. E que grandes homens são esses? Reis, rainhas, príncipes, almirantes, como Dom Pedro I e como José Bonifácio de Andrada e Silva. Tanto é que uma das citações do livro, a que está abaixo, na imagem à esquerda, no texto à esquerda, ele vai dizer que a grandeza do príncipe é que ele soube, na hora própria, transformar a vontade nacional na sua própria vontade. Ou seja, é o homem branco de origem europeia que faz as transformações do processo histórico, que nos tira da dependência de Portugal e nos coloca como nação independente. Em paralelo a isso tudo também, houve a produção de uma série de HQs que serão analisadas pela pesquisadora Raquel França dos Santos Ferreira. Obrigado. Então, retomando aqui, né, um pouco do contexto do momento vivido da época, né, do sesquicentenário, e agora falando um pouquinho do suporte onde as historinhas, onde as tiras foram publicadas. O jornal O Dia, que é um jornal carioca, fundado em 1951, ele circula atualmente, gerido pelas herdeiras do proprietário Ari de Carvalho, e no momento da publicação das tiras, o jornal tinha como enfoque questões sobre violência policial, além do cotidiano do Rio de Janeiro, e divulgar notícias de utilidade pública, tanto locais quanto nacionais, embora ele circule apenas no estado do Rio de Janeiro. No período estudado, nós percebemos a imposição de várias limitações ao jornal, por conta da questão da censura, né, na ditadura civil-militar, e, em especial, censura às questões sobre denúncias e críticas ao governo, que era uma das marcas do jornal. Os autores, nós temos, então, Heitor Ferrão Muniz de Aragão, que foi o roteirista, né, ele era jornalista, ensaísta e cronista.
E ele foi um roteirista, ele escreveu a história. E aí nós temos algumas fotos, né, do Heitor Muniz na revista do rádio, né, 1955, na revista Cinelândia e na revista O Cruzeiro. O outro autor, Francisco Ferreira Sampaio, desenhista, ele fez, né, os desenhos da história Independência do Brasil em quadrinhos. Trabalhou para a editora Brasil América Limitada, a EBAL, e para o jornal O Dia, o Jornal do Comércio, dentre outros. Aqui nós temos, então, duas imagens, uma do Francisco Sampaio, em O Jornal, de 1971, e o outro, uma imagem de uma das ilustrações dele para o Jornal do Comércio do Amazonas, de 1971. Nós entendemos como tiras, né? Nós pegamos uma definição, de acordo com Sérgio Roberto da Costa, de que tiras ou tirinhas seriam um fragmento de história em quadrinho, com poucos quadrinhos, né? Voltados para o humor ou para a política. São dependentes de outros veículos de comunicação, como os jornais, por exemplo, o jornal O Dia, ao invés das histórias em quadrinhos que possuem, né, na maior parte das vezes, seu próprio meio de circulação. Então, por ser dependente do jornal, a historinha acaba sendo publicada em meio a outras histórias, né, a outras notícias. Então, na primeira aparição da história, né, da notícia da história da independência, no dia 7 de julho de 1972, nós encontramos, então, o texto que explica todo o percurso historiográfico que o Heitor Muniz captou para que pudesse fazer o roteiro da historinha. Então, ele cita nomes como Pedro Calmon, Afrânio Peixoto, Otávio Tarquínio de Souza, assim como outros nomes, inclusive os citados pelo professor Leonardo. Na primeira página, então, do jornal, a primeira aparição da historinha é essa menção ao percurso, né, que o roteirista fez. Analisando as tirinhas, então, nós podemos observar, em termos gráficos, imagens bastante densas, texto bastante denso. Nós podemos perceber a imagem, os desenhos com um tom mais realista, poucos diálogos. Nós podemos observar também a narrativa, né? A construção narrativa de um Dom Pedro que começa titubeante ao ser desafiado, especialmente pelas cortes de Lisboa, né? E por simpatizantes da metrópole portuguesa, né? Então ele passa a ser a imagem dele é construída, né? Por um Dom Pedro I titubeante ao ser desafiado. A fisionomia dos personagens em estilo realista para dar seriedade ao tema, né? Nós temos também a participação da Imperatriz Leopoldina, participação de José Bonifácio, mas nós não encontramos outras participações, por exemplo, Maria Quitéria, Joana Angélica e outras personagens que atuaram nas guerras de independência, especialmente na Bahia. Uma outra questão é que nós temos a ausência de onomatopeias e demais sinais característicos de uma historinha, de uma HQ formal, né? de uma HQ, ou seja, um texto mais formal. E aquela construção da imagem de Dom Pedro como o herói da pátria passou por aquela imagem titubeante para, ao fim e ao cabo, chegar à imagem do Dom Pedro, herói da pátria, que proclama, né, o grito da independência às margens do rio Ipiranga. A historinha, então, começa no dia 7 de julho de 1972 e vai até o dia 7 de setembro de 1972, fechando, então, o ciclo do processo de independência através dessa escolha narrativa. Como considerações finais, a tira estudada tem por premissa ressaltar as características clássicas da historiografia sobre a independência do Brasil, e isso nos ajuda a mostrar que, ao termos contato com o documento, podemos levantar questões sobre as ausências no processo da emancipação,
características dadas aos participantes, como a figura da mulher, a atuação de Dom Pedro, de José Bonifácio. Temos também a questão da pouca aparição de mulheres, que fica resumida apenas a figura de Dona Leopoldina. Né? Como eu já falei, as outras personagens, como Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, e outros personagens, como, por exemplo, os escravizados, que participaram das guerras de independência, ficam em segundo, terceiro plano, ou nem aparecem. Aqui estão as referências com as quais trabalhamos, e toda essa apresentação é fruto de uma pesquisa, né, como falei no início, que resultou nesses 2 livros, O Passado em Caleidoscópio e O Dia a Dia da Independência. Nós terminamos aqui agradecendo a atenção. Até uma próxima.